Bom dia, segundo ano. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Estão realizando as atividades? Tenham atenção a isso, hein? Nossa aula hoje é de literatura. Vamos finalizar praticamente o estudo da literatura dessa unidade. E aí, dessa forma, teremos a oportunidade de realizarmos algumas revisões, já que foi uma unidade longa, hein? Isso é bom para vocês. Hoje vamos estudar Raul Pompeia, assunto que está na página de número 100 do módulo de vocês. Quem tem módulo pode acompanhar. Vamos entender um pouco mais sobre esse autor, Raul Pompeia. Então vamos aos destaques, né? De fundo vocês já percebem um dos destaques desse autor, que é essa obra aí, o Ateneu. E aí vamos tentar compreender basicamente as suas características e a sua importância para a literatura, tá bom? Quanto à sua origem, Raul Pompeia nasceu no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, isso no ano de 1963. Estudou em um colégio interno, o nome do colégio é Abílio. Esse fato de ele ter estudado em um colégio interno é algo muito importante para a formação literária dele, tá bom? Ele morreu em 1995. Quanto ao posicionamento político, ele era republicano e abolicionista. Olha que bom, hein? O que mais nós temos sobre ele? Suas obras de destaque, né? As principais obras dele é Uma Tragédia no Amazonas, As Joias da Coroa e o Ateneu, que é a nossa principal obra, que nós vamos dar uma olhada mais profunda. Essa obra é a obra de destaque dele. É a obra que fez com que Raul Pompeia fosse um autor de destaque a ponto de estarmos estudando ele nesse momento. Por conta dessa obra principalmente, tá bom? Essa obra, o Ateneu, é uma obra que é difícil de você classificar quanto ao posicionamento dela de época. Se ela é uma obra realista ou se ela é uma obra naturalista. Isso porque ela apresenta características que são realistas, como uma análise crítica do modelo educacional da época, já que vocês talvez não tenham percebido ainda, mas o Ateneu é o nome de um colégio, tá bom? Então faz uma crítica ao modelo educacional da época, especialmente os colégios internos com seus regimentos rigorosos. Então tem algumas características, como o fato de analisar criticamente a sociedade, tem o uso do determinismo também, que é o elemento naturalista. Então é uma obra que compartilha dos dois movimentos, certo? É uma obra com características realistas e uma obra com características naturalistas, tá bom, gente? O que mais nós temos? Então vamos ver por que essa obra se tornou tão importante. Qual o enredo do Ateneu? Como eu já disse, pessoal, Raul Pompeia estudou em um colégio interno. Então ali ele teve muitas experiências, presenciou muitas coisas que serviram para a sua formação. E essa obra, o Ateneu, relata justamente isso. Se trata de um livro que tem um narrador personagem que relata suas memórias da época que estudou no colégio interno, o colégio que é o Ateneu. Esse relato não segue a ordem cronológica com datas, dias e momentos, mas sim a base das lembranças, impressões pessoais, as experiências que o protagonista teve. Então, por esse motivo, alguns autores, alguns estudiosos consideram essa obra, o Ateneu, como uma obra impressionista, por conter muitas impressões pessoais, lembranças, muito subjetiva, tá bom? Que é algo que foge também da questão do realismo e do naturalismo. Um pouco mais para o naturalismo. É interessante notar que essa obra pode ser considerada até mesmo um pouco autobiográfica, já que por conta dessa experiência no colégio interno que o autor teve, alguns autores, alguns estudiosos, alguns pesquisadores acham que simplesmente Raul Pompeia substituiu alguns elementos, algumas peças da história e na verdade estava relatando a sua vida dentro do colégio interno. Então esse é o conteúdo de hoje de Raul Pompeia, certo? É bem interessante a questão da relação que essa obra tem com a vivência pessoal desse artista que está aí ao fundo no slide. Atividade para casa, página 101, 102, 103 e 104. Então eu vou deixar aqui ainda alguma coisa para realizarmos nas próximas semanas, tá bom? Ficamos com as páginas ainda pendentes
105, 106 e temos a 107 e a 108. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, através do WhatsApp, faça as atividades. Tá bom, gente? Um abraço. Até amanhã.